Olá, começa agora mais um boletim informativo direto da redação do jornal O Diário e Diário TV. Teresópolis tem mais de 18 mil casos confirmados da Covid-19, desses mais de 5 mil ativos, e o número de mortes por conta dessa doença não para de crescer. Confirmados já são 347, além de outros óbitos em investigação. Paralelo a isso, o número de leitos fica no vermelho a todo momento. Sai do vermelho, volta para o vermelho. Por várias vezes falamos aqui da falta de leitos de UTI e a quase totalidade da ocupação das vagas de leitos clínicos. Mesmo assim, muitos teresopolitanos continuam agindo como se a pandemia tivesse terminado, ou, pelo menos, boa parte da população já tivesse recebido a tão sonhada vacina contra a Covid-19. Um exemplo disso são as cenas registradas no Parque Regadas, Praça Olímpica e outros pontos da cidade com o início aí do feriado de carnaval, sem ter carnaval em Teresópolis e em todo o Brasil, logicamente. Apesar da proibição de aglomeração, decreto municipal prevê isso, proibição de utilização de praças, proibição de aglomeração, cuidados por parte dos estabelecimentos comerciais, a situação registrada foi essa. O teresopolitano consciente, o teresopolitano que respeita o próximo, que sabe que é empatia, ficou assustado. Pessoas de várias partes da cidade encaminharam para a redação do Jornal Diário, Diário TV, imagens e mensagens questionando esse momento. Será que a pandemia acabou? Será que a vacina chegou para todo mundo? Esses são apenas alguns tipos de mensagens que recebemos com essas cenas. A Polícia Militar foi acionada, também a Guarda Civil Municipal, e de acordo com o balanço divulgado pela Prefeitura, somente nessa região, Calçada da Fama, Praça Olímpica e Parque Regadas, 2.000 pessoas aproximadamente. Você não ouviu errado, 2.000 pessoas aproximadamente em plena pandemia, em pleno auge da contaminação pela Covid-19 em nosso município, além de registros aí de aglomerações no Alto, Praça do Gindablock, nas proximidades da Casa e Vídeo e também bares e outros estabelecimentos do ramo funcionando fora do horário e da ocupação permitida. Essas cenas de Teresópolis circularam aí pelas redes sociais e acabam refletindo situação que infelizmente também tem sido comum em outras partes do país. A falta de respeito, empatia e bom senso. O repórter José Carlos Cacau repórter, esteve lá na Praça Olímpica logo no início dessa confusão e conversou com o subsecretário de Segurança, Gil Wellington. Estou aqui com o Gil, que é o responsável da operação hoje. O Gil é o subsecretário de Segurança Pública do município de Teresópolis. Gil, é uma aglomeração muito grande de jovens aqui na Praça Olímpica, no centro da cidade, e vocês, sabendo de que poderia acontecer isso, já se prepararam e estão saindo agora para dispersar aí essas pessoas, é isso? Isso aí, Cacau, a gente está apoiando, queria até que filmasse os amigos aí do 30º Batalhão, né? Sem eles a gente não teria essa força que temos, né? A gente, conjunto com a Polícia Militar, vamos começar a dispersar o povo, orientar a máscara, né? E começar a dispersar, que é o que está no decreto, estou até com ele na mão aqui, né? Para justificar as pessoas. O primeiro ato é a gente dialogar, né? Dialogar, falar que não pode, né? Fazer eles entenderem que é importante, né? O lazer, mas infelizmente não é momento, entendeu? A gente está nessa pandemia aí que o mundo hoje enfrenta e a gente vai tentar conscientizar ali. E se no caso, no diálogo não acontecer, a gente vai usar o decreto, né? Notificá-lo, né? Os que temosos vão ter que conduzir a 110 DP, né? Por desacatar o decreto. Exatamente. Mas eu acredito que, né, a gente torce aqui que vai correr tudo bem. Gil. E agradecer a nossa Polícia Militar. A informação da Prefeitura é que até terça-feira, dia 16, serão realizadas outras ações desse tipo, envolvendo Guarda Civil Municipal, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar. O quartel do 30º BPM divulgou uma reportagem destacando esse tipo de situação e como a corporação deve se portar nos próximos dias. O 30º Batalhão de Polícia Militar
vem informar que encontra-se em vigor o Decreto Municipal 5.457 de 2021, que determina a proibição de promover, divulgar, patrocinar, incentivar, de qualquer modo consentir, em imóvel de sua propriedade, festas, reuniões com aglomeração de pessoas. Fica proibida a permanência nas ruas, praças e bens de uso em comum do município de Teresópolis. E fica também proibida a permanência de pessoas na rua pelo período de 1h da manhã às 5 da manhã. Está proibido o trânsito, a permanência em ruas, praças e locais de uso comum da população. O 30º Batalhão de Polícia Militar informa ainda que estaremos com nosso efetivo ordinário, mais um policiamento extra para garantir o cumprimento da lei municipal e garantir também a ordem, a segurança e saúde de todos os munícipes. No outro lado dessa história, profissionais da saúde, aqueles da linha de frente, precisam se desdobrar para dar conta de tantos atendimentos por conta da Covid-19. Alguns deles acabam infectados e não resistindo aí às complicações da doença, como é o caso da Janaína Andrade Aguiar, que faleceu nesta quinta-feira. Ela trabalhava no HCT, no hospital do HCT, foi infectada pela Covid-19 e faleceu. Está aí a mensagem divulgada pela equipe, né? Uma das equipes com quem a Janaína Aguiar trabalhava lá no HCT. E além dela, que tinha 48 anos e morava no bairro de Quebra-Frascos, no mesmo dia, o seu pai faleceu pelo mesmo motivo. Jair Pereira, de 74 anos, também vítima da Covid-19. Mais dois exemplos de muitos que temos falado aí, de pessoas que perderam a batalha contra a Covid-19. Ainda tem gente achando que é gripezinha, que pode fazer aglomeração, pular carnaval e levar a doença para dentro de casa, colocando seus familiares em risco. Porém, já são 347 e esse número não para de crescer. Número de óbitos em Teresópolis, número de mortes aí, de pessoas que tiveram a vida interrompida por conta dessa doença que vai nos assombrar ainda por muito tempo. Aí, em relação à pandemia, existe aquela dúvida em relação à volta às aulas. Foi realizada uma audiência pública na Casa de Portugal, audiência feita pela Câmara Municipal, com a participação da Secretaria de Saúde, da Secretaria de Educação, de sindicatos aí de professores e de servidores também da Prefeitura. E ainda, apesar de tanta discussão, a gente ainda tem essa dúvida. O que será feito, né? Para tentar esclarecer essa situação, o repórter Marcos Wagner entrevistou a secretária municipal de Educação, Satiele Santos. Pode? Então, 3, 2, 1, valendo. A questão da volta às aulas presenciais em Teresópolis tem se tornado uma polêmica muito grande. Em todos os lados, todos têm o seu posicionamento, entre Ministério Público, vereadores, pais responsáveis, sindicatos, cada um com seu posicionamento, e no meio disso tudo está a Secretaria Municipal de Educação, que é quem define os passos a serem tomados dentro aí de suas diferenças, as peculiaridades, envolvendo ainda ensino público e ensino privado, né? Para falar sobre isso, a gente veio até aqui a Secretaria de Educação conversar com a secretária Satiele Santos. Ela vai explicar para a gente como é que está essa situação em Teresópolis, da polêmica das aulas presenciais, né? Mas a gente já teve início das aulas essa semana. Como é que foi? Como é que está transcorrendo aí, tanto na rede pública e particular, pelo seu acompanhamento? Bom, muito boa tarde. Estamos sim, voltamos com as aulas em ensino remoto ainda. Nossas equipes estão desde 18 de janeiro nas escolas, organizando, preparando, ouvindo os responsáveis, que é um movimento muito importante e necessário nesse momento, como você bem disse, muito delicado. As escolas particulares, algumas iniciaram em 1º de fevereiro, também em movimento remoto, outras 8 de fevereiro. Né, os calendários eles não são necessariamente iguais da rede pública e da rede privada. O calendário hoje da rede pública municipal, ele está atendendo aos 200 dias letivos e a carga horária estipulada na Lei de Diretrizes e Bases, na lei federal, que regulamenta o calendário escolar.
Então, hoje, a rede municipal de Teresópolis tem para 2021 um calendário que atende a carga horária, e esse calendário ele é flexível. Ele vai atender tanto ao remoto, que é como estamos hoje, ao híbrido, que é uma possibilidade que estamos estruturando nas nossas escolas, e o presencial, se até o final do ano conseguirmos colocar todas as crianças novamente dentro da sala de aula, como a gente vinha fazendo até 13 de março de 2020, que foi quando começou a pandemia. Então, iniciamos o nosso cronograma para fevereiro seria iniciar remoto, recarregar o cartão alimentação e começar a ouvir os diretores das unidades escolares. Temos 96 no município, então são bastantes unidades escolares, é bastante escola, é bastante realidade. Então, iniciamos também esse movimento em fevereiro. Então, começamos o remoto, 8 de fevereiro, nas unidades escolares, recarregamos o cartão alimentação e começamos a ouvir os nossos diretores com relação à possibilidade, como está cada unidade escolar para o retorno do híbrido. A partir daí, então, a gente tem vários encontros, né? A gente mesmo aqui já conversou com, como eu falei aqui, Sindicato, Ministério Público, vereadores, e teve audiência pública aqui em Teresópolis. Essa audiência pública, ela trouxe alguma diferença, alguma mudança no calendário ou na previsão do que vai acontecer a respeito desse retorno das aulas presenciais que até então está previsto para março? Na verdade, a audiência pública, ela foi um espaço de debate, um espaço de ideias. Cada um expôs ali o que pensa, o sindicato, né, com a sua questão sobre a vacina, o MP pedindo para a abertura das escolas, alguns vereadores se colocaram também, alguns favoráveis, outros ainda receiosos. Por exemplo, a gente está fazendo pesquisas com nossos responsáveis na rede de uma maneira geral, e eu tenho hoje, ainda um dado parcial, estamos ainda buscando informações, 50% desses responsáveis hoje se sentiriam confortáveis em mandar os seus filhos para a escola. Porque é importante ficar claro que na rede pública municipal, a volta, mandar o filho para ter o remoto junto com o híbrido, né, vai ser facultativo. O remoto, ele está em casa acompanhando, é obrigatório. É obrigação do responsável manter os seus filhos matriculados, seus filhos fazendo ali a participação no remoto. Contudo, o híbrido é facultativo. Nós estamos ouvindo esses responsáveis. Até o final do ano? Desculpa, não entendi. Até o final do ano vai ser mantido essa questão de ser facultativo, híbrido? Enquanto tivermos o híbrido, ele vai ser facultativo. Né? A gente vai acompanhar semana a semana. Temos um plano de retomada construído junto com a Secretaria Municipal de Saúde, que ele prevê um início possível do híbrido a partir de março, desde que nossas escolas estejam prontas para isso, e a cada 21 dias, os números serão reavaliados. É importante que os funcionários da escola, equipe diretiva, professores, pessoal de apoio, todo mundo que frequenta aquele espaço escolar, que eles tenham baixados nos seus celulares o aplicativo Minha Saúde, e que diariamente, ao entrar na escola, preencham aquele aplicativo, apontem ali algum sintoma, para que a Secretaria de Saúde seja capaz de rastrear e monitorar os bairros e as pessoas que estão frequentando os espaços escolares. Para finalizar, gostaria que a senhora falasse aos pais responsáveis dos alunos da rede pública como que está sendo feita essa administração dessa situação e o que eles podem esperar nesse momento. Para a gente realmente dar um paradeiro, muita gente está perdida, né? Não sabe qual é a realidade, já que está vindo opinião de todo lado. Qual é o posicionamento atual da Secretaria de Educação e o que eles podem esperar daqui para frente? Claro, perfeito. A Secretaria Municipal de Educação segue e vai seguir rigorosamente o que está posto no decreto, que foi construído, né, esse plano de retomada. A Secretaria de Educação, junto com a Secretaria de Saúde, a Vigilância Sanitária, nós estamos seguindo e vamos seguir todos os protocolos que estão postos ali. Vamos equipar nossas escolas com todo o material necessário para a higiene do espaço, para a proteção dos funcionários da unidade escolar. Os alunos também vão receber máscaras, receber kits que contêm álcool gel. Toda a segurança, a gente vai tomar conta de toda a segurança. Não faremos nenhuma movimentação sem a nossa escola estar adequada para isso, sem estar equipada para isso. Vamos seguir fevereiro em ensino remoto.
vamos seguir ensino remoto, na verdade, até as escolas estarem preparadas para começar a receber os nossos alunos. A primeira intenção, possivelmente em março, se tudo correr bem e a gente conseguir estruturar as escolas, será de até 30% dos nossos alunos retornando ao ambiente escolar. E vamos entender, junto com o pedagógico, a equipe técnica da Secretaria de Educação, quem serão esses alunos. Estamos estruturando tudo. Então, fevereiro, ficamos remoto. Março, possivelmente, retornamos com híbrido para quem quiser mandar os seus alunos, os seus filhos, para a escola. Porque também precisamos entender, porque é muito importante, os nossos funcionários, os nossos servidores, porque precisamos preservar também essas pessoas. Quem tem comorbidade, quem tem mais de 60 anos, fica no remoto, dá o apoio remoto, entender quem pode voltar nesse momento para trabalhar na escola também. Então, estamos coletando dados. Então, por enquanto, ficamos no remoto, estruturando as escolas e a equipe para um retorno híbrido, possivelmente a partir de março. Essa entrevista na íntegra você confere na edição de fim de semana do Jornal Diário de Teresópolis, também com o posicionamento do SINDPMT e do CEP, Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação. Diário Comunidade, mais 3 bairros sofrem por conta de problemas causados pelas chuvas dos últimos dias e pela falta de ação, pela falta de ações do poder público municipal. Na Granja Florestal, essa é a situação da rua Frei Caneca, que logo depois se conecta com a rua Almirante Barroso. Os moradores relatam essa precária situação, falta de calçamento, lama aí tomando conta da via e carros ficando atolados aí já há alguns dias. Eles relatam que parte da via está fechada por conta dessa situação e que eles não contam sequer mais com serviços de táxi, Uber, ninguém mais quer entrar nessas ruas, Frei Caneca e Almirante Barroso, na Granja Florestal. Vamos agora para o segundo distrito, mostrar a situação da estrada que dá acesso às localidades de Cuiabá e Brejal, também em consequência das chuvas, pequeno deslizamento de terra e afundamento de parte da pista, levando também calçamento. Lembrando que essa pista é bastante íngreme, dá acesso a muitas lavouras e muitas localidades, e que se essa rua se esse problema continuar aumentando, os moradores terão que dar uma volta muito grande para poder fazer aí o escoamento da produção rural. Voltando para o primeiro distrito, situação na Cascata do Imbuí. Moradores aí desse bairro, que foi afetado pela tragédia de 2011, eles reclamam de total abandono, Parte do bairro foi recuperado ali na Cascata, no atrativo turístico aí que é a Cascata, e o restante da comunidade acabou esquecida, Dali para frente, a gente teve um probleminha no vídeo aqui, mas a situação é essa aí, falta de capina, falta de calçamento, parte da rua cedendo em direção aí ao Paquequer, inclusive, abaixo aí à direita fica o rio Paquequer, e moradores reclamam que há muito tempo não aparece ninguém do poder público para fazer esses serviços e também reclamam da falta de iluminação pública lá na Cascata do Imbuí. Atenção Prefeitura, atenção Governo do Estado, o Estado presente aí com essas obras anunciadas aí na primeira década da tragédia. Já são 10 anos que a Cascata do Imbuí também precisa de atenção, Se estão permitindo moradias naquele local, se as pessoas puderam voltar naquele local, é preciso também continuar olhando para as vias de acesso a essa comunidade. Moradores e pessoas que passavam pelo bairro da Hermitage levaram um grande susto. Olha só como ficou um veículo após uma colisão, Quem passou aí antes, pouco depois, do acidente, não entendeu nada, Um carro pegando fogo, olha só o que houve. Houve uma colisão de veículos aí. Esse carro está parado e aquele em chamas bateram em um cruzamento. O carro em chamas depois atingiu o muro e o portão de uma obra ali e começou aí a pegar fogo, Provavelmente algum problema mecânico. Em consequência dessa colisão, o Corpo de Bombeiros foi acionado, ninguém se feriu gravemente, felizmente. O Corpo de Bombeiros foi acionado e a via precisou ficar fechada por um longo período. Olha só que flagrante, curioso, muita gente ainda se assusta, Será que tem peixe no Paquequer? Tem peixe e tem gente que pesca no Paquequer, olha só. Ponte da rodoviária, 2 homens caminhando dentro do rio com a varinha de pescar e pegaram peixe, Teve gente que encontrou com eles depois caminhando aí
região ali do final da reta, subindo em direção ao alto, com meia dúzia de peixe pendurado e as varinhas na mão. Muita gente se impressiona, logicamente, pela situação do nosso paquequer, né, que em sua maioria lembra mais um esgoto a céu aberto do que um curso d'água em sua forma natural. Mas temos aqui alguns exemplos de paquequer, né? Não é só esse esgoto que a gente vê na região central do município. Nesse trecho em questão ainda, nesse trecho mostrado aí, ele já sofreu bastante a pressão antrópica, já recebeu esgoto, lixo dos bairros do Alto, Beira-Linha e todos aqueles ali do entorno, dali para baixo até chegar na rodoviária. Mas a situação fica mais crítica logo depois, quando ele recebe as águas do rio Meudon, que vem todo o esgoto do Meudon, Bom Retiro, bairro de São Pedro, tudo deságua no Paquequer. Então, quando ele passa lá na Calçada da Fama, está muito pior do que nesse trecho. Não que aí seja bom, mas o Paquequer, essa situação, homens pescando aí, conseguindo tirar peixe do nosso principal curso d'água, mostra que ainda é possível olhar com carinho para ele e salvá-lo. E você, conhece o nosso rio Paquequer? Sabe onde ele nasce, onde ele deságua? Bom, ele tem cerca de 30 quilômetros de extensão, pouco mais que isso, nasce no alto da Serra dos Órgãos, nas proximidades da Pedra do Sino, a mais famosa de lá. Pedra do Sino, São Pedro, e logo ali no local conhecido como Mirante do Inferno, fica a nascente do rio Paquequer. E ele vem atravessando o Parque Nacional, e olha só essa imagem que a gente tem aqui do nosso acervo. Esse é o rio Paquequer, esse mesmo rio sujo, poluído, que a gente vê lá no centro da cidade, é esse rio aí dentro do parque, protegido pela unidade de conservação ambiental. Dá para beber, dá para tomar banho, muita gente toma banho, inclusive no Paquequer, e não sabe, né? Aquela cachoeira que atravessa o Parnaso. Aí ele vem descendo, atravessa a sede de Teresópolis do Parque Nacional e depois vira o rio que a gente já conhece. Essa imagem é para mostrar uma grande queda, né? Como o nosso rio poderia ser explorado turisticamente. É a cascata do Imbuí. Olha só, lembra assim que, ó, guardadas as devidas proporções, logicamente, lá Foz do Iguaçu. Olha o volume d'água depois um período de chuva, né? Lá na cascata. Olha só que imagem bonita, que interessante seria esse local para o turismo se o rio não fosse esse local só para receber esgoto, como é em sua maioria. Aí a gente continua descendo, vai lá para Córrego dos Príncipes, Salaco, olha só a quantidade de corredeira que a gente tem, olha só que maravilha. Pena que a água é poluída, pena que é sujo, tem mau cheiro, mas isso é o rio Paquequer, lá entre Salaco e Córrego dos Príncipes, naquela região ali. Olha, você imagina praticar esporte, rafting, por exemplo, nesse local, se o Paquequer fosse cuidado como deveria ser. Também mais uma queda impressionante, olha só, fica ali em final do Salaquinho, quem mora no final do Salaquinho ali, entre Salaquinho e Córrego dos Príncipes, conhece esse lugar. Do outro lado, acima ali, está Matadouro, as Casas Populares Matadouro. Olha só que local sensacional seria se não fosse toda essa poluição, né? Essa espuma que salta aos olhos aí, se fosse um local límpido. Imagine o Paquequer 50, 60 anos atrás, como era nesse local. Como seria no verão, né? É até perigoso, mas teria gente mergulhando daquela pedra ali, se não fosse esse esgoto, o nosso principal curso d'água. Aí a gente volta, né? Falei 50, 60 anos atrás, olha essa imagem. Isso é ali na entrada da Beira-Linha, na Cascata Guarani. Uma das muitas imagens antigas de pontos de interesse para banho que o nosso rio tinha antes de virar esse esgoto a céu aberto. Essa imagem é do Pró-Memória, do Vanderlei Pérez, que tem um trabalho sensacional aí de acompanhamento da história do município e, consequentemente, do nosso principal rio. Aí volta ao começo da história, né? O rio tem vida ao longo de todo o curso, praticamente, desde onde ele nasce, lá no alto da Serra dos Órgãos, até onde ele deságua, que é lá em Providência, onde ele deságua no Rio Preto. Ele tem muita vida, muita esperança ainda. Mais um flagrante, olha só, esse peixe aí, você acha que foi em algum lago, no Lago do Comari? Não, é no rio Paquequer também, feito uns 3 anos atrás, aproximadamente, da ponte da rodoviária. Olha só esses peixes, grandes peixes, bem perto daquele local ali onde havia pessoas pescando na última quinta-feira, no flagrante feito na quinta-feira dessa semana, e essa imagem de anos atrás mostra que o rio sobrevive. E essa imagem, para fechar essa passagem sobre o Paquequer, destacando um projeto de alguns anos atrás, chamado SOS Paquequer, 2008, 2009, 2010. Foi idealizado pelo Zico, do Daninho Barbosa, e pelo Sucrilho, e encampado aqui pelo Jornal Diário, Diário TV, e a gente transformou isso tudo num projeto chamado SOS Paquequer, que
consistiu em montar barcos artesanais de garrafa PET e navegar em boa parte do rio, com o objetivo de fazer as pessoas olharem para o curso d'água, né? Olha aqueles doidos lá descendo o rio, mas quem sabe olhando para os doidos dentro d'água, as pessoas passem a enxergar o rio e a sua importância para a nossa vida, né? Não só para peixes, aves e tantos outros exemplos de vida. Esse projeto foi muito legal, inclusive virou um livro do Vanderlei Pérez, o livro SOS Paquequé. E falando no Vanderlei, agora é hora de mais uma contribuição do jornalista, historiador Vanderlei Pérez, resgatando hoje o assunto não é o SOS Paquequé, mas ele já tem essa missão de resgatar um pouquinho dessa história para a gente. Hoje o destaque do quadro Foto do Dia é o bairro da Fazendinha, aquele mesmo onde fica a colina dos Mirantes. Você tem uma ideia de como era até poucos anos atrás? A nossa foto do dia de hoje mostra o bairro Fazendinha nos anos 1970. Poucas casas, hoje já está um pouquinho mais ocupado o bairro. Mas o que havia ali antes? Terá havido uma fazendinha, daí a origem do nome? Pois é exatamente isso. No início do século passado, havia ali então uma fazendinha da família Vieira, e essa fazendinha foi muito pouco fotografada, mas nós conseguimos aí, em 2 imagens e um cartão postal, revelar esse tempo passado dessa região. Na primeira fotografia, temos a fazendinha lá no fundo, fotografada do prédio da prefeitura, que estava em obras nos anos 1940. Uma outra imagem, de 1920, mostra essa fazendinha fotografada da altura do bairro dos Pinheiros em direção à Serra dos Órgãos. E na última foto, a foto do dia, a fazendinha mostrada no detalhe. A intenção do fotógrafo era registrar os jardins de uma propriedade que havia ali próximo à esquina da rua 1º de Maio com o Tenente Luiz Meirelles, e que era cortada pelo Riacho dos Gouveias, que ilustrava essa propriedade, e tinha então à frente a fazendinha. E entre essa casa e a fazendinha surgiu então a Rua Tenente Luiz Meirelles. No começo desse boletim falamos aqui dessa problemática aí de aglomerações no centro da cidade, situação que infelizmente deve se repetir nos próximos dias. Mas para você fica uma dica, que tal aproveitar esse tempo de folga para curtir a natureza, as belezas da nossa região sem aglomeração? Temos grandes espaços, grandes áreas e muitas possibilidades. Na edição deste fim de semana, o Diário destaca as trilhas da parte baixa do Parnaso, do Parque Nacional da Serra dos Órgãos. São boas opções como a trilha Mozarcatão, que leva até esse local aí, que é o Mirante Alexandre Oliveira, de onde se avista Teresópolis, boa parte da zona urbana do município, numa trilha de fácil acesso para toda a família. Temos também a trilha 360, a trilha Cartão Postal, entre outras aí, tudo isso na parte baixa do parque, onde o morador de Teresópolis e outros municípios da região paga muito pouco, paga apenas R$ 4,00, levando o comprovante, e pode aproveitar o dia todo nesse local aí, sem colocar a sua vida, a sua família em risco por conta da Covid-19, né? O bom senso que a gente fala sempre, chegou no local, tem uma aglomeração, mesmo que seja na trilha, chegou lá e encontrou um grupo grande, espera, se afasta, utiliza a máscara, mas dificilmente você vai encontrar uma situação como aquela registrada na região central do município. Então, para saber mais sobre essas possibilidades aí na sede de Teresópolis do Parnaso, veja a edição de fim de semana do jornal O Diário. Sobre ainda esse período, né, de carnaval, a prefeitura confirmou que fica fechada segunda, terça e quarta pela manhã. Além do Palácio Tereza Cristina, também não funciona o centro administrativo e diversas outras pastas da prefeitura, mantidos apenas serviços essenciais, como a saúde, logicamente, a coleta de lixo e o pessoal da Guarda Civil Municipal, que terá muito trabalho pela frente. Os bancos também estarão fechados segunda e terça, e na quarta somente meio-dia será retomado o atendimento.
Essas e outras informações você confere em nosso site, netdiario.com.br, e havendo qualquer atualização, qualquer informação sobre vacina, aglomeração, qualquer situação você vê em nossa página e também na barrinha de notícias da Diário TV, além, logicamente, das nossas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube. E você que acompanha a programação da Diário TV lá no YouTube, não deixe de se inscrever em nosso canal. Até mais!